O que significa compartilhar Jesus na prática? No estudo de hoje, nós vamos analisar uma visão dada ao apóstolo Pedro e vamos entender alguns aspectos importantes para falarmos de Jesus em nosso dia a dia. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Olha, estamos na nossa última semana da nossa temporada Eu no Universo. Não tem problema, você pode pedir a sua revista Esperança, Eu no Universo, entender a identidade daquele que se diz um cristão. Eu falei, ao longo da temporada que a proposta desta revista, ela é um pouquinho diferente na sua parte interna, da diagramação, ela tem uma linguagem mais jovem, vale a pena você dar uma olhadinha, olha, textos sublinhados. Não esqueça de preencher, tá, a parte final para você receber o seu certificado, porque nós aqui na Escola Bíblica, ao final de cada temporada, nós entregamos para você o certificado da sua participação. Então, faça contato conosco, peça a sua revista Esperança, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Obrigado a você que é um anjo da esperança e que nos proporcionou a oportunidade de, nesta temporada, e ao longo dos próximos anos aí, nós distribuirmos sem nenhum custo para os nossos telespectadores a revista Eu no Universo. Obrigado a você que é um anjo da esperança. E nós queremos ter aí a nossa nova temporada com a revista Eu Creio, por isso estamos na nossa campanha no mês de março, Doe em Dobro. Se você é um anjo da esperança, já fez a sua doação, você vai receber aí o seu bottom. Isso mesmo. Para você colocar assim, bem legal aqui, tá? Dizendo, eu participei desta missão especial de levar esta mensagem a todos os lugares. Por isso, obrigado a você. Se você já fez a sua doação, não era anjo e agora é um anjo da esperança. Se você era um anjo e voltou a ser um anjo, você vai receber o seu bottom e também, como eu falei aqui nas últimas 2 semanas, se você mandou para a gente o seu nome completo, com o seu CPF e uma frase, porque você é um anjo da esperança, eu vou ligar para você. Isso mesmo, vou ligar para você agora, tá bom? A gente pode rodar a vinheta antes, meu diretor? Agora. E se você, anjo da esperança, atendesse o telefone e ganhasse um presente da Novo Tempo? Chegou, não diga alô, diga, sou anjo, sou Novo Tempo. Para participar, doe todo mês para o Anjos da Esperança e cumpra as missões especiais. A Novo Tempo pode ligar para você, mas... Não diga alô, diga, sou anjo, sou Novo Tempo. É isso aí, não diga alô, diga sou anjo, sou Novo Tempo. Eu vou ligar para você agora, olha, no kit de hoje nós temos, deixa eu afastar aqui por causa do barulhinho, esse é o barulhinho de abrir o presente. Temos aquela caneca especial aqui, canequinha. Já está chamando? Está chamando? Já? Por favor, então vamos lá, coloca o retorninho aqui. Chamada encaminhada para a caixa postal. Caiu na caixa postal. Caiu na caixa postal, olha. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, tem chaveirinho também, olha que lindo esse chaveiro. Que lindo esse chaveiro aqui da Novo Tempo, olha que legal. Está aqui o chaveirinho. E tem também um Moleskine, aquele caderninho de anotações, está aqui, para você. Eu tenho um desse aqui quando eu vou estudar a Bíblia, para anotar as ideias que eu vou aprendendo, eu coloco num caderninho como esse aqui.
e depois vou buscando quando vou preparar uma mensagem. Então é isso. Estamos chamando? Chamando? Atenção, chamando. Não diga alô. Diga, sou anjo, sou novo tempo. 2 vezes. O número que você ligou não possui o serviço de recado ativo. Não possui o serviço de recado. Caiu na caixa postal. Nós vamos tentar mais uma vez, diretor? Mais uma vez. 3ª vez. Aqui é cheio de misericórdia. Vamos lá. Atenção. Estamos ligando para você. Se estiver tocando 12 aí, atenda, tá bom? Vamos lá, chamando. Você vai ganhar. Não diga alô, tá? Diga, sou anjo, sou novo tempo. Tá chamando já? Chamando. Uma vez, tocou. Atenção. Não diga alô. Diga, sou anjo, sou novo tempo. Atenção. Chamou a 3ª vez? Foi a 3ª? Chamou. Eu estou torcendo aqui. O número discado é inválido ou não existe? Inválido ou não existe? Não, foi o número que você deixou. Então, nós vamos mais uma ou vamos deixar para amanhã, diretor? Vamos deixar para amanhã ou vamos mais uma? Vamos deixar para o próximo. Então, nós vamos para o nosso estudo de hoje, essa é a nossa última semana. Então, fique ligado, nós vamos ligar para você. Lembra que você manda o seu nome, se você já fez a sua doação nesse mês, a doação em dobro, ou se você voltou a ser um anjo da esperança ou se tornou um anjo da esperança. Você vai mandar seu nome completo, seu CPF e uma frase, por que você é um anjo da esperança, para o WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa é esse que está aparecendo aqui, ó. Vai aparecer agora na sua tela aqui, ó. É o 12981091268. Agora sim, 12981091268 e nós vamos ligar para você, tá bom? Vamos orar pedindo que o Senhor nos oriente ao estudarmos a sua palavra mais uma vez hoje. Pai do céu, obrigado porque um dia o Senhor se manifestou na nossa vida e nós conhecemos ao Senhor Jesus e agora o Senhor nos chama para nós compartilharmos essa boa notícia com todas as pessoas. Se alguém está me assistindo nesse momento e ainda não te conhece, Senhor, ainda não entregou a vida para Ti, ainda não estudou na Bíblia quem é o Senhor, eu oro para que nesses próximos momentos, pelo poder do Espírito, ele seja motivado e ele descubra que a verdadeira razão, o verdadeiro motivo da sua existência é o Senhor Jesus. Que ele descubra a maravilha do teu sacrifício na cruz e a esperança que nós temos no Senhor. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia. Hoje nós vamos estudar uma história bíblica que está no livro de Atos e vamos aprender dessa história orientações da responsabilidade que nós temos para compartilharmos aquilo que um dia nós descobrimos. Estou falando aqui de você que um dia conheceu ao Senhor Jesus. Mas antes, eu quero recordar um texto que está, vamos para a tela aqui, como normalmente a gente usa a tela de forma didática. Eu quero compartilhar com você o texto de Mateus capítulo 28. Na Bíblia, a gente tem nos evangelhos, eu citei isso ontem, né? A descrição daquilo que Jesus fez, sob a perspectiva de cada autor bíblico. O Evangelho de Mateus, no último capítulo, capítulo 28, a gente tem, após a morte de Jesus Cristo, a gente tem a sua ressurreição e temos o seu aparecimento. Ele aparece para as mulheres, aparece para os discípulos, e ele fica 40 dias com esses discípulos, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais ao longo da semana, e ele deixa uma responsabilidade, e essa responsabilidade está em Mateus capítulo 28, verso 19, que é o que a gente chama de a grande comissão, ou seja, vocês devem ir e compartilhar com todas as pessoas aquilo que vocês conheceram. É interessante a gente lembrar que os discípulos tinham em Jesus a grande esperança e a grande razão para a existência agora
eles perceberam que Jesus estava dando para eles uma nova perspectiva da vida. Ainda que eles esperassem o Messias como o libertador da opressão do Império Romano, que era o império dominante na época, eles desejavam encontrar Jesus em breve, porque Jesus vai subir aos céus. Por isso Jesus deixa uma missão que eles deveriam fazer discípulos. E mesmo que tivessem uma visão limitada, e não tivessem compreendido totalmente o que iria acontecer, eles saíram dali empolgados. E olha o que diz o texto de Mateus 28, verso 19, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra ide aqui originalmente, ela dá a ideia, ou ela está no que a gente chama, o verbo num tempo contínuo. Então Jesus está dizendo assim, indo, todos os momentos, toda hora. Então vocês vão viver isso, fazendo discípulos de todas as nações, em todos os lugares. Jesus está dizendo que não haveria para eles maior motivação e maior razão para o viver. Eles teriam a vida deles, mas eles deveriam viver a vida de Jesus para que outros conhecessem aquilo que eles haviam conhecido, eles seriam testemunhas e fariam seguidores do Mestre. E isso vai acontecer. Quando a gente vai para o livro de Atos e a gente vai ler alguns desses versos, a gente vê milhares e milhares de pessoas aceitando esta mensagem, se tornando discípulos de Jesus, seguidores de Jesus e vivendo em todos os lugares do mundo esta mensagem, proclamando essa mensagem através da vida que eles agora tinham. E esta é uma mensagem que se aplica para mim e para você. Uma instrução, uma responsabilidade, uma missão. Portanto, missão não é uma tarefa, não é um evento ou uma programação. Missão, viver Jesus é um estilo de vida, pois você vive a missão onde estiver e com quem estiver, a qualquer hora e qualquer lugar. Vamos pensar um pouquinho. Na nossa visão ocidental, nós departamentalizamos a vida. Em determinado momento eu estou no trabalho, então agora eu sou o funcionário. Em determinado momento eu estou estudando, agora eu sou o estudante. Em determinado momento eu estou jogando bola, estou numa recreação, agora eu estou me divertindo. Mas na visão bíblica não existe essa separação. Eu já usei este exemplo para outros estudos que nós fizemos. E isso se aplica também à nossa missão de vida, o estilo de vida. Se eu estou no trabalho, eu vivo Jesus. Se eu estou na escola, eu vivo Jesus. Se eu estou me recreando, eu vivo Jesus. A missão ou o compromisso que eu tenho de viver Jesus não se aplica a um momento. Eu não sou cristão somente quando eu vou à igreja, quando eu vou para um evento. Eu entendo que ações missionárias, elas são importantes, eu já citei isso aqui, motivar-nos para um ato, eu vou fazer uma entrega de livros num momento especial, isso é motivador e tem o seu lugar. Mas missão não é um evento. Missão é viver Jesus em todos os lugares. Mas eu sou um profissional. Lembre-se, se você é um cristão, antes de você ser um profissional, você é um cristão. E você vai revelar na sua vida profissional aquilo que você crê. Você vai revelar quem é Jesus para você. E aqui a gente poderia ir longe, não importa qual seja a profissão, não importa qual seja a posição, antes, se nós nos declaramos como cristãos, antes de qualquer cargo, de qualquer posição, não importa qual seja, você revela quem é Jesus. Você não é aquele que revela quem é Jesus quando você vai à igreja, quando você vai a um compromisso religioso. Nós, eu e você, revelamos Jesus, não importa aonde estejamos e com quem vamos estar. Ali eu revelo o cristianismo. E é interessante que o Senhor nos chama dizendo que
Nós somos o sal da terra, a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo, e o sal vai dar sabor onde não há sabor. A luz vai dar a luz onde existe trevas. O Senhor nos chama para sairmos do nosso meio religioso e sermos testemunhas, manifestarmos aquilo que nós acreditamos em qualquer lugar. Vamos adiante para a gente entender um pouquinho a história de Pedro e o centurião Cornélio. Vamos ler o texto bíblico e eu vou explicando Atos capítulo 10, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, eu vou contextualizando à medida que nós formos lendo. Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Lembre-se sempre, eu cito aqui, que a leitura bíblica tem que ser uma leitura atenta. A descrição do texto aqui traz muitas informações. A gente tem um homem que não fazia parte do mundo religioso que é descrito no texto bíblico. Ele é um centurião da corte chamado italiano, um líder militar romano. Mas, e o texto tem esse objetivo, porque o livro de Atos vai falar sobre a propagação da mensagem a todos os lugares. Então nós temos um homem que não fazia parte do mundo religioso, mas diz a descrição de Lucas no livro de Atos que era um homem temente a Deus e ele praticava esse temor a Deus dentro da sua esfera de conhecimento de atuação. Aqui está a primeira mensagem que a gente precisa focalizar. A mensagem de salvação, ela não tem limites. Ela não tem lugar, ela não tem raça, ela não tem poder aquisitivo, ela é para todas as pessoas e todos os lugares. Segunda lição que a gente aprende, existem pessoas tementes a Deus em todos os lugares. Às vezes a gente tem a impressão de que o temor a Deus, ele se restringe a um ambiente religioso, quando a gente esquece que o Espírito de Deus está trabalhando no coração de todas as pessoas em todos os lugares no mundo inteiro, porque não existe limites e barreiras para a atuação do Espírito, porque o maior interessado na salvação das pessoas não somos nós, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, é Deus o Pai, é a divindade, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio à Terra. E aqui nós temos um homem que é temente a Deus e não faz parte do mundo religioso, e ele orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, 3 horas da tarde, hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, um anjo se aproximou, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu percebi, Cornélio, que há em você o desejo de conhecer esta mensagem. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Há uma coisa interessante aqui para a gente considerar também. O anjo poderia ter respondido tudo aquilo que Simão desejava conhecer e seria muito mais impactante o anjo sentar e dizer assim, olha, Cornélio, né? Olha, Cornélio, eu vou te explicar tudo aqui. Não, mas ele diz assim, vai e procura Pedro, Simão, chamado Pedro. O Senhor deseja que nós sejamos participantes. O Senhor poderia dar todas as respostas. Os anjos poderiam ser enviados para anunciar a mensagem. Mas Deus quer que nós participemos. Deus quer que nós sejamos agentes. Porque quando nós compartilhamos a mensagem, isso também impacta o nosso coração. Por isso que a gente não tem a missão como uma obrigação, sabe, no sentido, Deus me colocou um peso agora, você tem que fazer isso. Não existe opressão
para a pregação do Evangelho, usando uma linguagem bem igrejeira aqui, né? Bem de mundo religioso, pregação do Evangelho. Não existe obrigação para eu falar de Jesus para as pessoas. Existe alegria, prazer, porque um dia eu conheci. A gente não faz isso por peso. O Senhor me dá o privilégio de compartilhar. Sequência, vamos analisando o texto. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Seria mais ou menos assim. Enquanto isso, né? Enquanto aqueles homens estão indo lá para conversar com Pedro, a Jope, enquanto isso, olha o que acontece. Estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, no horário do meio-dia, do almoço, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu, teve uma visão, o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Dá para entender? Deu para entender a descrição que Lucas está fazendo da história? Chegou no horário do almoço, Pedro está lá, está orando, e ele teve uma visão. Era um lençol, seguro pelas 4 pontas, baixava, subia. Dentro desse lençol tinha todo tipo de animal. E olha o que acontece agora. Sequência. Todo tipo de animal, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O abster-se dos alimentos impuros estava dentro da cultura de Pedro, a cultura judaica. E a gente lê isso no Antigo Testamento, Levíticos capítulo 11. A segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E Pedro ficou assim, e agora? O Senhor está mandando eu comer alimento impuro? Mas a palavra diz que eu não devo comer. Quando você vai ler o texto bíblico, para você entender a história, você tem que entender o contexto. Será que o contexto é alimentar-se de alimentos, qualquer tipo de alimento? Olha só, sequência. Então vamos lá. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Deu para entender? O que significa essa visão? Apareceram os homens. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhes o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais? Por que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Sequência, tá ficando claro para você? Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. Então, ele foi agora para a casa de Cornélio. No dia imediato, entrou em Cesareia e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Que cena!
o Senhor atendeu o meu pedido, vamos esperar aqui, que Pedro vai vir aqui. Aconteceu que indo Pedro, a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis, está aqui, que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus, olha aqui, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou quê? Imundo. Deu para entender? O que o Senhor está ensinando nesse chamado de Pedro? Que a mensagem deveria ser proclamada para todas as raças, para todas as pessoas. Mas havia uma barreira cultural de exclusividade que o judeu não deveria se ajuntar com pessoas de outra raça. E o Senhor está quebrando esta visão equivocada. Então, só para abrir o parênteses aqui, porque não é o meu objetivo discutir esse texto, analisá-lo de forma apologética. Não, não é. O texto não tem nada a ver com comida. Nada. Dizer que esse texto tem a ver com comida e que o Senhor está dizendo que eu posso me alimentar de qualquer coisa, não é o que o Espírito Santo inspirou o autor bíblico. O texto está falando de pregação do Evangelho a todo mundo, a todas as pessoas. E o Senhor está ensinando isso para Pedro, e você vai ver isso, que ele foi questionado, mas você andou na casa de Cornélio? Você não pode se misturar? Ele está dizendo assim, o Senhor me deu uma visão. Porque Pedro entendeu quando ele estava pensando, o Espírito deu lucidez para ele, dizendo assim, Pedro, fala do meu amor para todas as pessoas, não importa quem elas sejam, porque o Evangelho, ele não é exclusivo. A mensagem de salvação não é para determinada pessoa, para determinado grupo. A mensagem de salvação não é elitista, não é exclusiva. A mensagem de salvação é para todas as pessoas. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Então falou Pedro dizendo, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Eu quero orar para que o Senhor nos dê essa visão de olharmos para todas as pessoas, todas, tá? Todas, como aquele que precisa conhecer do amor de Jesus. Pai, tira de nós qualquer preconceito que existe, Pai, por favor, e que a gente revele o Teu amor para todas as pessoas, em todo momento, em todo lugar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente continua amanhã, tem muito mais. Um abraço, até amanhã.